possível. Que Deus seja louvado por estarmos aqui nessa tarde com a 7ª região, na pessoa do nosso querido pastor Luciano. Quero saudar todos os pastores. Na pessoa do nosso presbítero Fernando, quero saudar todos os coordenadores de mocidade. E que o Senhor continue abençoando a todos nós que chegamos aqui nessa tarde. É impossível vir a este lugar e não me lembrar do pastor Jário Clementino. O pastor Jário foi o pastor que me deu meu primeiro comentário bíblico quando eu estava começando a pregar, há quase 7 anos. Não tenho como vir aqui e não fazer menção de um homem que nos deixou um legado. Que Deus nos ajude a seguir os passos dele e de outros que ainda estão entre nós, nos lembrando que uma geração se vai e a outra precisa levantar. É verdade? Diga amém. Muito bem. O texto que nós lemos, e podemos repetir a leitura, se encontra no segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículo 14. E tomou a capa de Elias, que lhe caíra, e feriu as águas, e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas para uma e outra banda, e Eliseu passou. Se possível, e com muita vontade, com muito ânimo, diga comigo: Deus está onde sempre esteve. E eu, onde estou? Essa é a pergunta de Deus para nós nessa tarde. Conjoado de 2022 está perguntando: aonde está o Senhor, Deus de Elias? E nessa tarde Deus deseja nos responder que Ele está onde Ele sempre esteve. Mas nós aonde estamos? Para que possamos compreender isto, é interessante olharmos o texto por uma visão panorâmica e compreender todo o contexto que o rodeia. Os livros dos reis eram ou são originalmente um só livro, escrito por um autor anônimo, ou seja, um autor que não se identifica. Porém, apesar de não se identificar, este autor, esse escritor, foi inspirado por Deus para registrar a história do seu povo. O primeiro livro dos reis abrange cerca de 120 anos de história, a partir do reinado de Salomão, registrando inclusive como após ele o povo dividiu-se em Reino do Norte, Israel, cuja capital era Samaria, e Reino do Sul, Judá, cuja capital era Jerusalém. Quem está comigo e pode dizer amém? Amém? O segundo livro dos reis, por sua vez, dá continuidade ao registro, porém focando os 128 últimos anos do Reino do Norte, antes que ele fosse invadido pela Assíria, no ano 722 a.C. Esses últimos anos para o Reino do Norte, esses últimos anos para Israel, para Samaria, foram de extrema dificuldade. Foram períodos tenebrosos, especialmente quando o rei Onri decidiu estabelecer uma política de boas relações com as nações vizinhas a Israel. E ele alcança esse objetivo casando seu herdeiro, o rei Acabe, com a princesa, que de princesa nada tinha, Jezabel, filha do rei dos Sidônios. E nesse contexto, a adoração, a idolatria a Baal se alastra por toda Samaria. O culto a Baal trouxe um período terrível de prostituição espiritual para o povo de Deus. Você há de se lembrar comigo que Deus nunca tratou Israel como uma coleguinha, como uma amiguinha, como uma conhecida, mas como sua santa e amada esposa.
como sua legítima e amada esposa, como sua escolhida e única esposa. Quando Israel se prostra diante de Baal, aquilo não era nada menos que uma prostituição espiritual, que uma traição espiritual. O negócio foi tão sério, tão terrível, que o profeta Oséias vai nos contar no seu livro, capítulo 13, versículo 2, que alguns israelitas chegaram a entrar nos templos de Baal, construídos por Acabe em Samaria, a se prostrar diante das estátuas de Baal, a beijar os pés das estátuas de Baal, a oferecer sacrifícios aos pés diante das estátuas de Baal. O profeta Jeremias ainda acrescenta que muitas crianças israelitas, que muitas crianças de Samaria, que muitas crianças do povo de Deus foram oferecidas em sacrifício. Inclusive, o culto, a adoração, a idolatria a Baal era geralmente associada a outras duas deusas, a deusa Astarote, que era conhecida como noiva, e a deusa Azerá, que era conhecida como rainha dos céus. E essas duas deusas também receberam templos construídos por Acabe e Jezabel em Israel. Esses templos recebiam moças e rapazes israelitas para oferecer o seu corpo em adoração a esses deuses. Nesse período de apostasia, nesse período de abandono da fé, nesse período de rebeldia, nesse período de domínio do pecado, nesse período em que o povo de Deus estava se prostrando diante de outros deuses, esquecendo quem era o seu verdadeiro Deus, o Senhor levanta Elias o tisbita, e a primeira declaração dele em público diante daquele povo em pecado faz o meu coração tremer. Elias apareceu e disse: vive o Senhor, Deus de Israel, vive o Senhor, Deus de Israel. Cada milagre que Elias operava pelo poder de Deus, era ele dizendo: Israel, lembra-te do Senhor teu Deus. Cada manifestação que Elias fazia pelo poder de Deus, era ele dizendo: Israel, lembra-te do Senhor teu Deus. Cada denúncia que ele fazia ao pecado, era Elias dizendo: Israel, lembra-te do Senhor teu Deus. Alguém consegue levantar a sua mão e adorar? Porque no meio de um período de pecado, de apostasia, Deus sempre encontra alguém para falar a verdade. Ai, meu Jesus. Irmão. Porém, todavia, entretanto, ou a conjunção que você preferir, Elias não ia ficar na terra para sempre. A geração dele estava passando, mas o trabalho de Deus não pode parar. Ou eu vou repetir isso aqui, vou. A geração de Elias estava indo, mas o trabalho de Deus não podia parar. Quando uma geração cai, a outra tem que se levantar. Quando uma geração vai, a outra tem que se posicionar, porque Deus não vai permitir que o seu trabalho pare. Deus não vai permitir que a sua obra fique estancada. O trabalho de Deus não podia parar. Então o Senhor usa Elias já para preparar a próxima geração, cujo líder espiritual seria o profeta Eliseu. Eliseu começa a andar com Elias. Conhecemos bem a história. Chegou um momento que Elias olhou para Eliseu e disse: meu tempo na terra está findando. O Senhor, Ele vai me levar. Mas antes disso, precisamos sair de Gilgal, ir para Betel, Jericó e chegar às margens do Jordão. Fique aqui. Eliseu olha para ele e diz: viva o Senhor e viva a tua alma, que eu não te deixarei. Glória a Deus. E ele começa a ir com Elias.
saindo de Gilgal para Betel, Jericó e chega às margens do Jordão. Se a gente for falar dessas cidades, tem muita coisa. Glória a Deus. Quando eles chegam às margens do Jordão, conhecemos a história. Elias toma a sua capa, não foi assim, mocidade? Elias dobra a sua capa, não foi assim, igreja? E ele toca nas águas do Jordão, que se abre de uma a outra banda, que se abre de uma a outra margem, que se abre de um a outro lado, e Elias e Eliseu passam. Eliseu estava ali caminhando com Elias. Elias olha para ele e diz: pede alguma coisa, faz um último pedido, pede o que tu quiseres. Meu coração estremece mais uma vez quando eu vejo a resposta de Eliseu. Talvez eu e você, no lugar dele, pediríamos mais não sei quantos seguidores no Instagram, pediríamos uma multidão para nos aplaudir todos os dias, pediríamos uma conta gorda recebendo Pix a todo momento, pediríamos tantas coisas da terra. Mas Eliseu olha para Elias e diz: sabe o que eu quero? Eu não quero coisa da terra, não. Eu quero é porção dobrada. Porção dobrada do Espírito que está sobre ti. Elias olha para ele entendendo que o que Eliseu estava pedindo não era de Elias para ele dar. Só Deus podia dar. Então ele diz: olha, eu vou ser arrebatado. Se você me ver, você vai receber. Se você não ver, você não vai receber. Enquanto ele ainda estava falando, vem uma carruagem de fogo, forma um redemoinho e começa a arrebatar Elias. Eliseu viu. Então ele entende. Ele disse que se eu visse, eu ia receber o que eu pedi. Porção dobrada do Espírito que está sobre ele. Se eu vi, é porque eu recebi. Então ele rasga as suas vestes. Ele chora: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros, fazendo referência à importância espiritual que Elias tinha para o povo de Israel, equivalente a um grande exército. Mas Eliseu não podia ficar prostrado no chão chorando para sempre, porque a obra de Deus não podia parar, porque o trabalho de Deus não podia parar. Então ele se levanta, pega a capa de Elias, que ele caíra das costas no chão, dobra a capa, toca no Jordão endobrado, onde está o Deus de Elias, onde ele está, onde está o Deus de Elias. Isso aqui é extraordinário, e se tu não der glória a Deus com isso, desliga o som, apaga a luz, fecha a porta e vamos embora. Ele diz: onde está o Deus de Elias? Quando as águas do Jordão se abrem, foi o Deus de Elias respondendo: eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. Quem tem mão para levantar, quem tem boca para dar glória. Eita Deus! Eu estou aqui, Eliseu. Eu estou aqui, Eliseu. Eu só estava esperando tu abrir a boca e clamar, Eliseu. Mas eu estou aqui. Oh, mocidade. Oh, igreja do Senhor. Se as águas não tivessem abrido, se as águas não tivessem sido abertas, era Deus em silêncio, dizendo: Eliseu, eu fui com Elias, mas não serei contigo. Se as águas do Jordão não fossem abertas, era Deus em silêncio, mas mesmo assim dizendo: eu fui com a geração de Elias, mas não serei com a tua geração. Foi isso que aconteceu, mocidade. Foi isso que aconteceu, igreja do Senhor. Foi não. Eu vou repetir. Eu vou repetir. Quando as águas se abrem, é Deus respondendo: onde é que eu estou, Eliseu? Eu estou aqui, aonde eu sempre estive. Só precisa de alguém que se levante para me clamar. Mas eu estou aqui. Estamos perguntando onde está o Deus de Elias, e nessa tarde ele nos diz: eu estou onde sempre estive. Estamos perguntando onde está o Deus de Elias, e nessa tarde ele nos responde: eu estou aonde eu sempre estive. Eu estou onde eu sempre estive. A Bíblia pergunta e a Bíblia responde.
Jó 22:12, porventura não está Deus nas alturas dos céus. Salmo 9:7, o Senhor está assentado eternamente. Salmo 11:4, o Senhor está no seu santo templo. Salmo 46:5, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O santuário das moradas do Altíssimo Deus está no meio dela, não será abalada. Salmo 82:1, Ele está no meio dos poderosos e da sentença final. Salmo 99:1, Ele está assentado entre os querubins. Segura essa, mocidade, e dê glória com essa. Salmo 125:2, Deus está em volta do seu povo. Deus está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Tem mais uma, tem mais uma, tem mais uma. Salmo 139:8-9, Ele está no céu, nas profundezas e nas extremidades do mar. Isaías 33:5, o Senhor está nas alturas. Isaías 40:22, Ele está assentado na cúpula da terra. Agora bora para o Novo Testamento. Onde é que Ele está? Jesus disse, Mateus 10:33, onde está meu Pai? Meu Pai está no céu. Onde está meu Pai? Meu Pai está no trono. Onde está meu Pai? Meu Pai está assentado. 1 de João 1:7, o Senhor na luz está. E para encerrar, para ficar bonito, lá em Apocalipse está escrito no capítulo 7, versículo 10, eu estou assentado no meu trono, eu estou governando todo o globo terra, eu estou assentado na eternidade. Aonde Deus está, Ele está aonde Ele sempre esteve. Quem reconhece isso nesta tarde? Ele está aonde sempre esteve. Oh, dá para dar glória aí, dá para dar glória aí, dá. Tem aleluia aí, tem lágrimas aí, tem aplauso para Jesus aí, tem línguas estranhas nessa boca, tem. Onde Ele está? Ele está onde Ele sempre esteve. Ah, meu Deus. Deus está onde sempre esteve. A pergunta não é onde Deus está, é onde a gente está. A pergunta é essa. Não é? Senhor, onde Tu estás? Eu estou aqui. Vocês que não me clamam mais. Ah, meu Deus. Senhor, onde é que Tu estás? Eu estou aqui. Vocês que não botam mais a face no pó. Senhor, onde é que Tu estás? Eu estou aqui. Vocês que não choram mais na minha presença. Ah, meu Deus, vai ficar apertado. Vou só dar glória quem está entendendo a palavra. Onde é que Deus está? Eu estou aqui. Vocês que não choram mais, que não se prostram mais, que não se derramam mais na minha presença, que não põe mais a boca no pó, que não clama mais o meu nome, que não me invoca mais. O problema não é onde eu estou, é onde vocês estão diante de mim. Rebeca e Helena, não estou entendendo. Vamos lá. Vamos lá. Onde Elias estava? Quando ele apareceu, ele disse, no primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo 1. Vive o Senhor, em cuja face eu... Eita, meu Deus do céu. Eu não aguento não, meu pastor, esse negócio. Não aguento. Vive o Senhor, em cuja face eu vou e volto. Em cuja face eu dou uma passadinha no congresso e depois me afasto. Em cuja face o meu fervor só dura o tempo do conjoado, depois se apaga. Não, vive o Senhor, em cuja face eu estou. Elias estava na face de Deus. Que vem do termo panim, significa presença. A mesma presença que Eliseu estava. Quando Eliseu, por sua vez, aparecia, segundo o livro dos Reis, capítulo 3, versículo 14, capítulo 5, versículo 16, ele aparecia dizendo, vive o Senhor, em cuja presença eu estou. Repare, um estava na face e o outro estava na presença. Eu vou repetir que você não escutou.
Um estava na face, o outro estava na presença. Que é a mesma coisa. Diante de Deus, diante de Deus, diante de Deus. É por isso que quando Elias clamava, Deus agia. É por isso que quando Eliseu gritava, Deus intervia. Porque eles estavam diante da presença do Senhor, diante da face do Senhor. Nesta tarde Deus te pergunta: aonde você está? Elias estava na minha face, Eliseu estava na minha presença. E você está aonde? Alabaia chorabacanta lá. Você está aonde? Minha geração quer fogo do céu, mas não quer se colocar na face do Senhor. Não vai ter fogo. Minha geração quer avivamento, mas não quer se colocar diante da face do Senhor. Não vai ter avivamento. Minha geração quer renovo espiritual, mas não quer se colocar na face do Senhor. Não vai ter renovo espiritual, irmão. O segredo não é nem onde Deus está. Deus está onde sempre esteve. O segredo é onde nós estamos. Será que estamos diante da face de Deus e diante da presença de Deus, como Elias e Eliseu estavam? Ou nós estamos em lugares distantes, mesmo frequentando uma igreja, investindo a fase no congresso e cantando num departamento? Aonde nós estamos diante do Senhor? Onde nós estamos diante do Senhor? Onde a minha geração está diante do Senhor? Deus, Deus, onde a minha geração está? Onde está a minha geração? Cadê você? Você está pedindo avivamento, renovo, transformação, fogo do céu, mas você está diante da face do Senhor. Mas você está diante da presença do Senhor. Porque se a gente não tiver, não adianta. Podemos gritar o quanto for, Deus não virá agir em nosso favor. Não virá. Porque Deus trabalha por princípios. Deus trabalha com direção. Se queremos uma geração poderosa como a de Eliseu, que se levantou após a geração de Elias, precisamos nos perguntar onde estamos. Se estamos verdadeiramente diante da face do Senhor, diante da presença do Senhor. Aí você está olhando para mim com essa cara de paisagem, Helena, não estou entendendo esse negócio de estar. O que é o verbo estar? Me ajuda. O dicionário vai dizer: estar é fazer-se presente continuamente. Oh, meu Deus, é tão bonito que chega a ser uma poesia, é tão bonito que chega a ser um poema. Estar é fazer-se presente continuamente. Alguém está entendendo? Alguém está compreendendo? Estar na face de Deus é fazer-se presente diante dele continuamente. Estar na presença de Deus é fazer-se presente diante dele continuamente. Não é ir e sair. Não é louvar um hino e se afastar. Não é participar de um congresso e se retirar. É estar diante do Senhor, na face do Senhor, na presença do Senhor. Como? Fazendo-se presente continuamente. Isso fala de relacionamento. Vocês concordam comigo? Diga amém. Amém. Relacionamento. Através do relacionamento com Deus é que podemos estar diante da face de Deus como Elias. Elias tinha relacionamento com Deus. Através do relacionamento com Deus é que podemos estar diante da face, da presença de Deus, como estava Eliseu. Eliseu tinha relacionamento com Deus. E nós temos relacionamento com Deus? Será que a minha geração tem relacionamento com Deus? Será que os jovens das Assembleias de Deus em Alagoas têm relacionamento com Deus? Será que toda a igreja em nossos dias tem relacionamento com Deus? Me ajuda nessa tarde, me ajuda. Qual é a base do relacionamento? É o diálogo, sim ou não? Sim. A base do relacionamento é o diálogo. Eu tenho relacionamento com alguém a partir do princípio, da base, que eu tenho diálogo com aquela pessoa
por vários dias, por muitos dias, ao longo da minha vida. Estabelece ali, através do diálogo, através da conversa, através da comunhão, um relacionamento. Escute isso, eu vou repetir. A base do relacionamento, o alicerce do relacionamento é o diálogo, é a conversa. Agora entenda algo nessa tarde. A conversa entre o crente e Deus é tão especial que recebe um nome próprio. Eita! Eu vou repetir, porque alguém estava olhando para o teto, aí não entendeu. A conversa do crente com Deus é tão especial que tem um nome próprio. Uma conversa entre duas pessoas é uma conversa. Um diálogo entre duas pessoas é um diálogo. Mas uma conversa entre o Deus e o crente, um diálogo entre o Deus e o crente tem um nome próprio. Quem sabe o nome é ó? É ó? Fale com vontade que o conjunto acaba amanhã e é uma vez no ano. Então fale com vontade. Qual é o nome do diálogo e da conversa do crente com Deus? É oração, igreja. Aí tem jovem que olha para mim, não sabe nem mal o que é isso. Não está sabendo nem mais o que é oração. Na Bíblia existem várias palavras para oração. Tantas palavras. Existe o charral, que é curvar-se. Existe o nagash, que é aproximar-se. Existe o jaak, que é implorar. Existe o sha'al, que é pedir. Existe o atar, que é suplicar. E a minha favorita, existe o paga, que é encontrar-se intimamente com alguém. Todas essas palavras na Bíblia, no português, é oração. É encontrar-se com alguém, é encontrar-se com Deus intimamente. Mas de uma forma prática, o que é oração? Orar é falar com Deus. Orar é falar com Deus. Aí daqui tem muitos jovens, muitos crentes que já têm um problema muito sério. Ah, como é que eu vou falar com Deus? Deus é eterno, Deus é soberano, Deus é transcendente. Pois é, você não leu a Bíblia. Se você tivesse lido a Bíblia direito, você ia ver que esse Deus, apesar de ser eterno, transcendente e soberano, Ele se revelou como um Deus de relacionamento. Ele se revelou como um Deus de proximidade. Foi assim ou não foi? Ele se revelou como um Deus de comunhão. Ele se revelou como um Deus de amizade. Até diante do pecado. Irmão, não consigo entender que Deus de relacionamento é esse. Até diante do pecado, quando Adão e Eva pecam contra o Senhor, a atitude deles foi se esconder. E Deus, ao invés de desistir, de virar as costas, de abandonar esse Deus de relacionamento, Ele desceu lá no Éden e chamou Adão e Eva para conversar com Ele. Mesmo depois do pecado, me explica isso. Mesmo depois de eles terem ouvido a mentira da serpente em detrimento da verdade de Deus, me explica isso. Você pode me explicar? Porque eu mesmo não consigo. Então, se nesta tarde você já está com um bloqueio na cabeça, dizendo, eu não posso falar com Deus. O que é que essa pregadora está falando? Eu não posso falar com Deus, eu pequei, meu irmão. Justamente porque você pecou, que você devia correr para os pés do Senhor. Correr igual um desesperado, correr igual um agoniado, correr, como diria o nordestino, desembestado. Corra para os pés dele. Quando você pecar, corra, que Deus quer conversar com você. Nossa atitude é nos esconder, mas Deus chama para o diálogo. Nossa atitude é nos esconder, mas Deus chama para o confronto. Nossa atitude é nos esconder, mas Deus chama para o face a face. Deus é Deus de relacionamento. Deus é Deus de relacionamento e Ele se revelou dessa forma, como um Deus de relacionamento. Como um Deus que mesmo diante do pecado, mesmo quando o homem pecou, mesmo quando nós pecamos, mesmo quando nós caímos, quando nós erramos, quando nós falhamos, Ele nos chama para o diálogo, para a conversa, para o confronto, para o face a face. Você já ouviu só essa tarde várias vezes que você precisa orar. E em toda a sua vida,
Você já ouviu várias vezes que você precisa orar. Mas será que alguém já lhe disse por quê você tem que orar? Para Deus ter preparado uma tarde só para conversar isso com a gente. Só para falar isso com a gente, para dizer para a gente orar, muita oração é muito importante. Alguém já falou para você por que você deve orar? Por que você tem que orar? Por que você precisa orar? Eu já sei o que é orar, é falar com Deus, é dialogar com Deus, é conversar com Deus, isso é orar. Já sei o que é, agora, por quê? Por que eu tenho que orar? Diga comigo, necessidade. Está muito ruim, diga necessidade. A oração não é questão de vontade, é questão de necessidade. Você sabe por que a minha geração não ora? Porque a gente está acostumada a fazer o que quer. Fazer o que dá gosto, fazer o que dá prazer, fazer o que dá boas sensações. Mas na oração não funciona esse negócio. Orar não é questão de vontade, é questão de necessidade. Você há de concordar comigo que tem dias que a gente quer orar, mas tem dias que a gente não quer. É assim ou não é? Ou você é o super-homem, a Mulher Maravilha, já glorificado. Vamos trazer você aqui na frente, botar a mão na sua cabeça para Deus lhe arrebatar. Eu estou falando com gente humana. Eu estou falando com gente falha. Eu estou falando com gente fraca e a primeira sou eu. Tem dia que a gente quer orar, mas tem dia que a gente não quer. Sejamos sinceros. Tem dia que você olha para a montanha e diz, sai da minha frente, senão eu passo por cima de tu. Tem dia que a gente olha no espelho e te converte, criatura. É assim ou não é? É. Tem dia que a gente vai no mercado e se um demônio topar na minha frente, eu expulso ele com mais de mim. Se vier os irmãos dele, se vier os compassados dele, eu expulso também. Pode vir o demônio que for, eu vou expulsar no poder de Deus. Tem dia que a gente diz, será que eu estou crente mesmo? Estou tão atribulado hoje. É assim ou não é? Temos dias e dias. Porque somos fracos, somos falhos, somos pequenos, somos incapazes. Aí eu pergunto para você. No dia que você tiver com vontade de orar, você vai orar, que é o tempo do congelado, né? E depois? Vai deixar de orar porque perdeu a vontade? É aqui, ó. É aqui o segredo. O jovem que ora, o jovem que não ora. O crente que ora, o crente que não ora. Aquele que não ora continuamente é aquele que só quer orar quando tem vontade. Aí quando não tem vontade, não ora. Não vai ter relacionamento com Deus. Mas aquele que entende que orar não é questão de vontade, é questão de necessidade. Ele vai lá, mesmo sem vontade, mesmo sem querer. Aí tem alguém olhando para mim, Helena, e Deus aceita essas orações forçadas? Aceita, porque Ele sabe que eu sou humano. E até a oração se tornar um prazer, começa como disciplina. E Deus aceita essas orações sem eu querer orar? Aceita, porque Ele sabe que você é humano. E até a oração se tornar um prazer, tem que começar como disciplina. Tem que dobrar o joelho e dizer, Deus, eu não estou com vontade de orar, mas eu preciso orar, eu quero Tua presença, me ajuda, Deus. Aí Deus se agrada. Alabaia xarabacanta, alabara sobriana. Eu não sei o que falar, não sei o que falar. Diga isso, que você não sabe o que falar. Você sabia que a gente dobrar o joelho e dizer, Senhor, eu não sei orar, mas me ajuda a orar. Já está orando. Oh, glória a Deus. Senhor, eu não sei orar, mas eu preciso orar. Me ajuda a orar. Já está orando. Orar é questão de necessidade. Orar é questão de necessidade. Quando entendemos a necessidade da nossa alma pela oração, nós compreendemos que não podemos passar 3 dias, 2 dias, um dia sem orar. É um absurdo. É um absurdo. E a minha geração fica escandalizada com um negócio desse. Nossa, 1 dia sem orar, 2 dias sem orar, 3 dias sem orar, isso é um absurdo. Pois é. E eu vou explicar por quê. A criatura vive sem o Criador? Olha o que você está falando. Não fui eu que falei. Vocês viram que não fui eu que falei, né? Foi eles que falaram. Vou perguntar de novo. Pense direito na sua resposta. A criatura vive sem o Criador? E por que você consegue passar 1 dia sem orar? Você está cometendo a crueldade terrível com a sua alma quando você faz isso. Porque a sua alma é criatura de Deus, criação de Deus, sim ou não?
Aí você priva ela do que ela precisa, que é a presença do Criador, irmão. Isso é um absurdo, a gente devia ser tudo preso. Mas imagine você olhar para o pulmão, espancar o pulmão e dizer: pulmão, respira, 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 sem dar oxigênio para ele, irmão. Isso é uma crueldade. Ele pode respirar sem oxigênio? Não pode. É o que você está fazendo com a sua alma. Quando você passa 1 dia, 2 dias, 3 dias, meu Deus do céu, sem orar, irmão, você está espancando a sua alma. Você está cometendo um crime contra a sua alma. Você está privando ela do que ela precisa. Não faça isso nunca mais. A sua alma, ela precisa de Deus. Como você consegue cometer essa crueldade com você mesmo? É uma crueldade eu privar a minha alma do Criador. É uma atrocidade eu privar a minha alma da presença do Criador. Que crueldade que nós fazemos. Que coisa terrível que nós fazemos com a nossa alma, obrigando ela a viver longe do Criador, mesmo estando numa igreja, mesmo vestindo a fala no congresso, mesmo cantando no departamento, mesmo sendo assíduo nos cultos, sem chegar em casa e dar a nossa alma. Relacionamento com Deus, irmão, isso é uma barbaridade, isso é uma crueldade, isso é terrível. Não faça isso com a sua alma. Não faça isso não, irmão. Imagine uma pessoa aqui perto de mim, com sede há muitos dias, e eu aqui, irmão, com 4 copos de água eu não dou. Vocês vão me chamar de quê? Cruel, miserável. Sim ou não? Mas é o que você faz com a sua alma. Quando você passa um dia, 24 horas, irmão, sem orar para a alma, já é um absurdo. Sem dar a ela o que ela precisa. Ela não quer, ela precisa. Não é vontade apenas, é necessidade de Deus. Ela precisa. A criatura não pode viver sem o Criador. A criatura não consegue respirar sem o Criador. E é tão terrível isso em nossos dias, que precisa Deus separar uma tarde para conversar isso com você. Quanto tempo você vai ainda tentar viver feliz sem ter vida de oração? A sua alma não aguenta isso. Quanto tempo você vai querer estar bem sem ter vida de oração? A sua alma não aguenta isso, não dá para ela. Ela precisa do Criador. Você precisa do Criador. Não posso negar a minha alma aquilo que ela tem necessidade. Eu não posso. Eu não posso. Eu não posso. Aí você olha para mim e diz: mas eu já sei o que é orar, já sei por que orar. Mas eu vou orar como? Como eu vou orar? A Bíblia responde: como orar? Mateus 21. Tudo o que pedires em meu nome, merecendo, sendo digno, sendo impecável, crendo, recebereis. Como orar? Com fé. Eu vou repetir que esse povo não escutou. Como orar? Ore com fé. Primeiramente, você está falando com alguém que você nem está vendo. Já começa por aí. Primeiramente, você está falando com alguém que você nem está vendo. Já começa por aí. Como é que eu vou falar com Deus sem ter fé? Que eu nem estou vendo Ele. Pois é. Para orar, como orar? Eu preciso ter fé. Preciso de fé. Fé não é sentimento. Fé é fundamento. Meu Deus do céu. Eu vou repetir. Fé não é sentimento. Fé é fundamento. Achamos que a fé é um sentimento místico, curioso, improvável. Nunca vi definições mais longe da fé do que essas. Fé não é o que eu sinto, fé é o que eu sei. Irmão, pega isso aqui. Fé não é o que eu sinto, fé é aquilo que eu sei. Se eu basear a minha fé no meu sentimento, você há de concordar comigo que a minha fé vai ser muito da fraca. Porque sentimentos humanos vêm e vão. Sentimentos humanos hoje são um e amanhã são outro. Sentimentos humanos passam.
Se a minha fé for baseada naquilo que eu sinto, a minha fé será fraca. Porque as circunstâncias, a falta de recursos, as dificuldades, as crises da vida vão matar a minha fé. Se a minha fé for baseada naquilo que eu sinto, mas fé não se baseia naquilo que eu sinto, fé se trata daquilo que eu sei. Perceba a diferença nesta tarde. Fé não é o que eu sinto, fé é o que eu sei. Por exemplo, eu me sinto só, mas eu sei que eu não estou só. Eu me sinto desamparado, mas eu sei que eu não estou desamparado. Eu sinto que eu não vou aguentar, mas eu sei que eu vou aguentar. Nesta tarde Deus te pergunta, independentemente daquilo que você esteja sentindo, o que é que você sabe nessa tarde? Ou você não sabe que eu estou com você? Ou você não sabe que sou eu que seguro na tua mão? Ou você não sabe que fui eu que tracei o teu caminho? Ou você não sabe que sou eu que te sustentei até hoje? Eu quero ver, diante de tudo que você já passou com Deus, diante de tudo que Deus já fez na sua vida, eu quero ver você ter a ousadia de olhar para Ele hoje e dizer que você não sabe que Ele é com você. Mas quando você se desespera, é o mesmo que você está dizendo. É o mesmo. Deus, eu já não sei que Tu estás comigo. Deus, eu já não sei que Tu me sustenta. Deus, eu já não sei que Tu estás ao meu lado. Deus, eu já não sei que Tu traçou a minha história. Deus, eu já não sei de nada. Diga para Ele que você não sabe que Ele está com você. Diga. Depois de tudo que Ele já fez na sua vida, depois de onde Ele te tirou e te colocou, depois de tudo que Ele permitiu, depois de tantas vezes que Ele te socorreu, diga a Ele que você não sabe que Ele está com você. Não é o que eu quero dizer para Deus. Eu sei que Ele está comigo. Então para quê? Tem baseado a sua fé nos seus sentimentos? Para quê? Tem baseado a sua fé naquilo que você sente? Sentimentos humanos vêm e vão. Sentimentos humanos passam. A minha fé tem que estar alicerçada não no que eu sinto, mas naquilo que eu sei, independentemente daquilo que eu esteja sentindo no momento. Hebreus 11. A fé é o firme? É o firme? É o firme das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que de Deus se aproxima creia que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que não se viam, preparou a arca e foi feito pregoeiro da justiça. Pela fé Abraão foi sem saber para onde ia e habitou na terra da promessa. Pela fé Sara, fora da idade, concebeu e deu à luz um filho. Pela fé Isaac foi oferecido em sacrifício, porque Abraão acreditava que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Pela fé Jacó abençoou seus filhos e adorou encostado à ponta do seu bordão. Pela fé José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel do Egito. Pela fé Moisés deixou as riquezas do Egito para sofrer com o povo de Deus. Pela fé a Páscoa foi celebrada e o sangue foi aspergido para que o destruidor não tocasse os primogênitos dos filhos de Israel. Pela fé Israel passou o mar vermelho como quem caminha por terra seca. Pela fé sendo rodeado por 7 dias, os muros de Jericó caíram no chão. Pela fé Raabe acolheu os espias e não pereceu quando a cidade foi tomada. Não tá bom para tu não, é? Não tá bom para tu não, é? Não tá bom para tu não, é? Versículo 32. E que mais direi? Faltar-me a tempo contando de Gideão, Sansão, Baraque, Jefité, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram as promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza, tiraram força e na batalha se esforçaram e puseram em fugida os exércitos inimigos. Tudo isso pelo poder da fé. Tudo isso pelo poder da fé. Deixa eu ver se esses crentes lêem Bíblia.
Deixa eu ver. Eu vou ver agora se essa mocidade lê Bíblia. Ah, mas eu vou ver agora. Segunda a primeira epístola de João. Eita. Qual é a vitória que vence o mundo? Ah, meu Deus do céu. Ô, irmão, tu não entendeu, tu não entendeu, tu não entendeu. Tu não entendeu? A vitória que vence o mundo não é a força do meu braço. A vitória que vence o mundo não é a caneta do prefeito. A vitória que vence o mundo não é o carimbo do governador. A vitória que vence o mundo não é a assinatura do presidente. A vitória que vence o mundo não é a Organização das Nações Unidas. A vitória que vence o mundo não é a filosofia da faculdade. Quem sabe qual é a vitória que vence o mundo? É a fé, é a fé, é a fé, é a fé. Quem tem mão para levantar? Quem tem boca? Da glória. Fé no hebraico é emuná. Olhe para esse jovem do lado e diga: emuná. Tenha fé. Oh, coisa boa. Emuná, 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 igreja do Senhor. Emuná, igreja do Senhor. Emuná com joaditas. Emuná, meus pastores. Emuná, geração do arrebatamento. Emuná, emuná, emuná. Tenha fé. Me arruma aí o microfone sem fio. Não sei se eu posso usar esse. Oi. Com Joá de sétima região, tá comigo? Diga amém. Dê glória a Deus até eu chegar lá embaixo. Já tô descendo. Negócio aqui. Vocês me conhecem, eu não faço essas coisas, né? Cadê o irmão Danilo? Vem aqui, varão, corre. Tu, vem cá. Alguém me arruma um casaco ou uma toalha de bebê, alguma coisa que dê para amarrar a cara dele. Tu fica atrás dele, virado para mim. Atrás. Pronto. Cadê? Eita, muito bem, obrigada. Segura aqui. Eu tirei o sapato porque eu sou um pouco desastrada para mim não cair e vocês ficarem rindo. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Congelado uma vez no ano, minha gente. Eu estou falando de fé. Que para orar você precisa de... Para orar você precisa de... Fé, irmão. Fé é o fundamento. Não é aquilo que eu estou sentindo, é aquilo que eu sei. Ele representa todos nós. Diga eu. Ele representa quem? Ele representa quem? Ele representa as circunstâncias. Ele representa quem? Circunstâncias. Ele é a aprovação. Ele é a dificuldade. Ele é a necessidade. Ele é a solidão. Ele representa tudo isso. Agora eu vou conversar com ele. Ele é quem? Ele é quem? Filho, sou Deus. Estou falando contigo. Tem vezes que você se sente só? Sim. Tem vezes que você sente que não vai aguentar? Sim. É assim com vocês? Ou não? Filho, sou Deus ainda. Estou aqui falando contigo nessa tarde. Sou eu, filho. Filho, tem vezes que você olha no espelho e você não vê nenhum valor? Sim. Tem vezes que você olha para o seu passado e vê uma desgraça por cima da outra? Sim. Tem vezes que você olha para os traumas da sua infância e pensa que nunca vai superar? Sim. Tem vezes que você se sente incompreendido por todos? Sim. Filho,
Eu te trouxe aqui nessa tarde, penúltimo dia do Conjoado 2022, onde você está perguntando onde eu estou. Eu estou aqui, filho. Agora eu quero saber se você tem fé em mim. Você tem fé em mim? Sim. Você crê em mim? Sim. Então eu permito a circunstância que ela vende os teus olhos e não te deixe ver. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Eu não gosto desse negócio de esperar pro final do culto para adorar, não, viu? Jesus está falando com você, então abra a boca e adore. Jesus está falando com você, então abra a boca e dê lugar. Ele está falando ou não está? Está falando ou não está? Quem está entendendo nessa tarde? Eu permito a circunstância, filho. Oh, irmão, ela para suribidade. Filho, tá vendo alguma coisa? Não. Confia em mim? Sim. Confia? Sim. Tem certeza? Sim. Emunar? Dá um passo. 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 Quem tá entendendo? Quem tá entendendo? Quem tá? Quem tá? Quem pode?